2013, o ano em que o mundo conheceu o rosto do novo terror. Das cinzas da Guerra Civil Síria, surgiu o grupo mais bárbaro da história moderna. Por que o ISIS se tornou tão temido? Até a Al-Qaeda os considerava violentos demais. O que começou como um bando armado pequeno se transformou na força de combate mais brutal do Oriente Médio. O grupo praticava crimes que não se viam desde os campos de extermínio da Segunda Guerra Mundial: escravidão, crucificação, genocídio. Milhares de inocentes viveram sob esse regime de sangue por quase 10 anos. Na filmagem de propaganda nota-se: as execuções eram coreografadas para as câmeras. O Estado Islâmico do Iraque e do Levante, conhecido como ISIS ou Daesh, não tinha aliados. Eles lutavam contra todos. Atacavam o governo de Assad, os curdos do YPG, o Exército Livre da Síria e o Hezbollah. Quem se opusesse à sua ideologia era um alvo. A origem do grupo remete a 1999. No início, era apenas uma milícia obscura ligada à Al-Qaeda. Durante a Guerra do Iraque, o grupo quase desapareceu. Soldados americanos e milícias iraquianas caçaram e mataram a maioria de seus comandantes. Em 2008, a organização estava à beira da extinção. Os próprios membros admitiam que viviam uma crise extraordinária. Mas o cenário mudou em 2010. Abu Bakr al-Baghdadi assumiu a liderança. Ele não apenas reorganizou o grupo, ele o revitalizou completamente. Com o início da guerra na Síria, Baghdadi enviou milhares de combatentes pela fronteira do Iraque. O objetivo era claro: fundar um califado islâmico governado pela Sharia. À primeira vista, um grupo de rebeldes, mas na prática, um exército profissional de terror. No auge, em 2014, o ISIS controlava 100 mil quilômetros quadrados de terra. Isso representava 30% da Síria e 40% do Iraque. Eles conquistavam outras milícias islâmicas e forçavam a assimilação de seus soldados. Em agosto de 2014, o ISIS já contava com 80 mil combatentes. Eles venciam batalhas sem disparar um tiro. A reputação de crueldade era sua melhor arma. Ouve-se o som dos comboios de picapes chegando às cidades. Muitos oponentes fugiam antes do confronto começar. Soldados do governo e rebeldes sabiam o que acontecia com os prisioneiros. A morte seria lenta e dolorosa. Ao verem as bandeiras pretas, soldados fardados tiravam o uniforme, vestiam roupas civis e desapareciam na multidão. O grupo proclamou oficialmente o seu califado após varrer o território. Eles dominavam uma área do tamanho da Islândia ou do estado do Tennessee. A capital foi estabelecida em Raqqa, na Síria. Mas isso era apenas o começo. O califado territorial entrou em colapso em 2017. Forças iraquianas e sírias, apoiadas por coalizões internacionais, retomaram as cidades de Raqqa e Mossul. Os prédios viraram esqueletos de concreto sob o peso dos bombardeios. No quadro, as ruas de Raqqa estão em silêncio absoluto. A derrota militar foi confirmada. As cidades foram libertadas. No entanto, o controle territorial acabou, mas a ideologia permaneceu viva nas sombras. Aqui a história foi interrompida, mas a ameaça não desapareceu. O Estado Islâmico seguia uma vertente extrema do islamismo sunita conhecida como wahhabismo. Esse movimento exigia a purificação total da religião. O objetivo era claro: eliminar grupos que supostamente corrompiam a fé com ensinamentos falsos. Por que o ISIS buscava o caos absoluto? Eles acreditavam no Apocalipse. Na visão da seita, o fim dos tempos chegaria após a derrota dos inimigos e a restauração do Califado Rashidun. Esse era o sistema de governo estabelecido logo após a morte do profeta Maomé. À primeira vista, um grupo religioso, mas na prática, uma máquina de extermínio. A ideologia glorificava o assassinato sistemático. Para os líderes do grupo, derramar o sangue de apóstatas e hereges era o caminho mais curto para o paraíso. Qualquer um que não aceitasse essa doutrina rígida era rotulado como inimigo. Eram tratados como pragas que precisavam ser exterminadas da face da terra. O grupo perseguia cristãos e outras minorias, mas o foco do ódio eram os muçulmanos xiitas. O ISIS os via como traidores, que profanavam a verdadeira religião.
A lei do califado era a Sharia levada ao limite. A escravidão de certas classes sociais era legalizada por decreto. As mulheres perderam todos os direitos básicos e viraram propriedade dos maridos. Elas não podiam caminhar sozinhas pelas ruas. O abuso doméstico era permitido por lei e o divórcio era proibido para elas. A violência era a ferramenta de controle social. O crime de roubo resultava na amputação imediata da mão do condenado. O arsenal de punições incluía crucificações, decapitações e execuções em fogueiras. Nas filmagens da época, nota-se patrulhas constantes vigiando cada esquina. O policiamento moral feminino ficava a cargo da Brigada Alcançar, formada apenas por mulheres. Elas circulavam pelas ruas verificando o código de vestimenta. Mulheres eram presas por usar maquiagem, roupas ajustadas ao corpo ou por sair de casa sem um acompanhante masculino. Se uma mulher não demonstrasse submissão total ao ser abordada, era levada para a detenção. A brutalidade superou os limites do terrorismo comum. Até outros grupos extremistas condenaram o Estado Islâmico. O líder da Al-Qaeda, organização responsável por atentados globais, criticou publicamente as ações do ISIS. Ele afirmou que o grupo atacava mulheres, crianças e civis xiitas protegidos. Para a Al-Qaeda, o derramamento desse sangue era injustificável. Não havia espaço para o diálogo, apenas a morte ou a submissão total. Assim terminou o período de expansão da seita. Escravidão e genocídio. Síria e Iraque abrigam dezenas de minorias étnicas e religiosas. Yazidis, mandeus, assírios, turcomenos e drusos. Todos se tornaram alvos do Estado Islâmico. O motivo era simples: religião e política. O grupo aplicava uma interpretação extrema da Sharia. Homens eram executados, mulheres eram escravizadas. Milhares de mulheres foram transformadas em escravas sexuais. Elas eram compradas e vendidas em leilões públicos. No quadro, mulheres tratadas como gado. Sob as leis do califado, elas perderam a condição humana. Eram apenas propriedade. O comércio de seres humanos tornou-se uma fonte de renda oficial e regulamentada. 2014. Nesse ano, o Estado Islâmico publicou uma tabela de preços oficial. O documento listava valores para mulheres yazidis e cristãs com base na idade. Ouvia-se o som dos martelos nos leilões. Uma mulher entre 40 e 50 anos custava $43. Uma menina com menos de 9 anos era vendida por $172. Por que os yazidis eram o alvo principal? Eles seguem uma religião pré-islâmica. Para o Estado Islâmico, isso é adoração ao diabo. À primeira vista, uma minoria isolada, mas na prática, um povo sem proteção legal. As aldeias na região de Sinjar foram cercadas. O método era brutal: extermínio total da população masculina. Homens eram fuzilados em valas comuns. A câmera registra cenas de barbárie. Vítimas queimadas vivas, outras enterradas enquanto ainda respiravam. Decapitações filmadas em alta definição. 3 de agosto de 2014. O Estado Islâmico lançou uma ofensiva em larga escala contra a província de Sinjar. O objetivo era a propaganda através do sangue. Muitas dessas aldeias eram mistas. Yazidis e muçulmanos sunitas viviam lado a lado há décadas. Mas a vizinhança acabou naquele dia. Moradores sunitas colaboraram com os invasores. Eles indicaram onde as famílias yazidis se escondiam. Outros enganaram os vizinhos para que não fugissem. 200.000 pessoas abandonaram tudo. 50.000 subiram as montanhas de Sinjar para escapar. Quem ficou teve apenas uma escolha: converter-se ou morrer. Os yazidis não tinham a opção do imposto. Ao contrário dos cristãos, eles não podiam pagar a jizya para sobreviver. Para o califado, eles deveriam deixar de existir. No topo da montanha, o cenário era de desespero. Não havia comida, água ou remédios. O sol do deserto castigava os refugiados enquanto a artilharia disparava lá embaixo. Mas isso era apenas o começo. Forças curdas, apoiadas por ataques aéreos britânicos e americanos, tentavam furar o bloqueio. Mantimentos eram lançados de aviões. O cerco foi quebrado, mas o custo foi alto demais.
Milhares já tinham sido mortos ou levados para as prisões de escravas. Os turcomenos do Iraque também entraram na lista de inimigos. Eles são, em sua maioria, muçulmanos sunitas. No entanto, o Estado Islâmico os via como traidores. O motivo era a ligação étnica com a Turquia. Para o califado, os turcomenos eram espiões em potencial. Junho de 2014. A cidade de Tal Afar caiu. 300 homens foram massacrados imediatamente. Outros 1.300 foram sequestrados. A Frente Turcomena Iraquiana registrou os dados. Das 1.300 pessoas levadas, apenas 42 retornaram. O restante desapareceu no sistema do califado. Setembro de 2014. 350 mil pessoas fugiram da violência e da fome. Em fevereiro do ano seguinte, o número saltou para 600 mil. 600 mulheres turcomenas foram vendidas como escravas sexuais. Elas cruzavam a fronteira do Iraque para a Síria em caminhões. Eram distribuídas entre os combatentes ou mantidas em prisões específicas. Muitos nunca voltaram para casa. Suas terras ancestrais agora eram ruínas. As minorias tentaram reagir. Formaram milícias locais para proteger suas famílias. Unidades de resistência de Sinjar e brigadas turcomenas pegaram em armas. A realidade era difícil. Faltavam armas pesadas, faltava munição, faltava dinheiro. Na filmagem, nota-se, os combatentes usavam roupas civis e fuzis antigos. Sozinhos, eles eram ineficazes. O sucesso só vinha quando lutavam ao lado dos peshmerga curdos. Se o Estado Islâmico não tivesse sido derrotado, o resultado seria absoluto. Essas minorias teriam sido varridas do mapa. O Tribunal da História registrou os fatos. O genocídio foi interrompido pela força. 3 milhões de dólares. Esse era o valor diário que o califado podia gerar no auge do seu poder. Como um grupo terrorista gerenciava um país inteiro. Parecia impossível sem reconhecimento internacional. Mas a resposta estava em uma burocracia brutal e eficiente. O Estado Islâmico funcionava, na prática, como uma pequena nação. Eles precisavam manter a eletricidade funcionando. A água precisava chegar às torneiras. Hospitais tinham que operar. Soldados e funcionários públicos exigiam pagamentos pontuais. Para sustentar essa máquina estatal, o grupo precisava de um fluxo de caixa constante e massivo. Grande parte do financiamento vinha de fontes criminosas diretas: venda de petróleo cru, tráfico de drogas ilícitas, doações de apoiadores estrangeiros. Mas a base da economia era a tributação rigorosa sobre seus súditos. Civis em funções não combativas eram obrigados a pagar o zakat, um imposto calculado sobre todos os bens que possuíam. Comerciantes e negociantes pagavam o ushr, uma tarifa inflexível sobre a importação e exportação de mercadorias. Nada cruzava as fronteiras do território sem deixar uma parte para o tesouro. Até os combatentes eram taxados. O imposto incidia sobre o ganima, os espólios de guerra. Essa taxa, chamada khums, exigia que entregassem 20% de tudo que haviam saqueado. Isso expunha a verdadeira natureza do grupo. Não era apenas uma missão religiosa, era um empreendimento criminoso organizado. A extorsão era parte da rotina diária. Ameaçavam destruir negócios ou propriedades se a taxa de proteção não fosse paga. Quem recusava, perdia tudo. Assaltos a bancos e joalherias complementavam o orçamento. Mas isso era apenas o começo. O petróleo era a principal fonte de renda do Estado. O produto era vendido internamente nas áreas controladas pelo ISIS e contrabandeado para nações estrangeiras no mercado negro. O grupo vendia principalmente para comerciantes independentes locais. Esses intermediários compravam o petróleo cru não refinado diretamente da bomba. Nas imagens de satélite, nota-se colunas de fumaça preta subindo de instalações precárias. O petróleo seguia para refinarias operadas por empresas privadas. A tecnologia disponível ditava o produto final. Produziam gasolina ou mazuti, um óleo combustível de baixa qualidade. O mazuti polui muito mais que o diesel ou a gasolina comum, mas era o que havia. À primeira vista, uma infraestrutura industrial, mas na prática, tanques de aço aquecidos por fogueiras abertas.
As refinarias mais avançadas eram improvisos perigosos. O método lembrava a destilação caseira de álcool. O óleo era aquecido até vaporizar. O vapor viajava por tubos no teto da fornalha, resfriava dentro dos canos e pingava na extremidade oposta. O líquido caía em grandes trincheiras cavadas no chão, forradas com plástico barato. No fundo dos tanques, sobrava uma borra suja e cancerígena. Esses resíduos solidificavam e precisavam de remoção constante. A câmera registra garotos adolescentes cobertos de fuligem entrando nos tanques. Esse trabalho recaía sobre os jovens. Apenas seus corpos pequenos conseguiam passar pelas aberturas estreitas dos tanques. Cada etapa desse processo flertava com a morte. Os recipientes podiam explodir a qualquer momento. Mas o perigo invisível era pior. A poluição e os produtos químicos liberados pelo refinamento saturavam o ar. Tudo na área ficava coberto por uma fuligem oleosa. Vazamentos de óleo destruíam o meio ambiente local. Os trabalhadores passavam o dia inteiro inalando gases tóxicos. Um trabalhador da refinaria resumiu a situação de forma crua. Estamos cometendo um suicídio lento para sustentar nossos filhos por alguns anos, até que Deus nos mostre uma saída. Não havia margem para erro. Esses campos de petróleo industriais viraram alvos constantes. Ataques aéreos dos governos britânico, americano e sírio golpeavam as instalações. Grande parte do dinheiro do petróleo vinha de negociações internacionais. Compradores na Turquia, Irã, Jordânia e Iraque mantinham o fluxo. O comércio era ilegal. Quando o petróleo era vendido para refino externo, sua origem precisava ser mascarada. O preço de venda ficava muito abaixo do padrão global. Isso tornava o negócio lucrativo para quem aceitasse o risco. Havia várias rotas de contrabando. Uma delas envolvia vender para comerciantes de petróleo legítimos. Eles misturavam o produto do ISIS com petróleo legal de outras fontes, apagando o rastro. Outras vezes, a carga cruzava a fronteira para a Turquia em caminhões. Lá, era refinada ou carregada em navios-tanque, escondida entre cargas lícitas. Ouve-se o relato de um contrabandista em uma gravação. Um ex-oficial de inteligência de Saddam Hussein detalhou os lucros. 28 toneladas de petróleo do ISIS podiam ser compradas por $4.200. Essa mesma carga era transportada para a Jordânia e vendida por $15.000. O lucro era imediato. Os Estados Unidos acusaram até o regime sírio de Assad de comprar petróleo do ISIS. Eram inimigos mortais no campo de batalha, mas parceiros comerciais nos bastidores. No auge do poder do Estado Islâmico, estima-se que a produção e venda de petróleo rendiam $1 milhão por dia. Algumas fontes elevam esse número para 3 milhões diários. Mas a pressão aumentou. Como o coração pulsante da economia do ISIS, as refinarias sofreram bombardeios implacáveis. Até o final de 2015, a capacidade de produção despencou drasticamente. A renda caiu de milhões para cerca de $660 mil por dia. Nas filmagens aéreas, restavam apenas crateras onde antes havia poços. À medida que os territórios do Estado Islâmico eram libertados, os fundos secaram. O grupo perdeu milhares de poços de petróleo. Perdeu o controle de fábricas lucrativas de cimento e fertilizantes e, acima de tudo, perdeu milhares de contribuintes forçados. Sem dinheiro, a máquina parou. Fenitilina, popularmente conhecida como Captagon. Esta era a droga de escolha nos estados do Golfo e em grande parte do mundo árabe. Um estimulante potente. Por que os extremistas usavam essa substância? A resposta é simples. Ela permitia lutar por mais tempo, bloqueava a fome, anulava o medo e o nervosismo no campo de batalha. As leis islâmicas proíbem estritamente o uso de entorpecentes. Mas na prática, o Estado Islâmico ignorava a regra. O grupo produzia a droga, vendia a droga e autorizava o consumo entre seus próprios soldados. O esquema era vasto. Grupos afiliados no norte da África e no Oriente Médio pagavam impostos ao califado. Eles traficavam maconha e haxixe. Outros forneciam segurança armada para gangues de narcóticos. O Estado Islâmico operava no mesmo nível dos maiores cartéis do planeta. Junho de 2020.
Autoridades italianas realizam uma operação massiva. Eles apreendem 14 toneladas de Captagon produzidas na Síria. Ao todo, 84 milhões de comprimidos. O valor estimado era de US$ 1 bilhão. Foi a maior apreensão de anfetaminas da história mundial. 2 anos antes, em 2018, combatentes do Exército Livre da Síria encontraram outro esconderijo. Materiais avaliados em US$ 1.400.000. Mas o tráfico de drogas era apenas uma parte da estrutura financeira. Qual era a segunda maior fonte de renda do grupo? Especialistas apontam para o mercado ilegal de antiguidades. O Estado Islâmico chegou a controlar 30% dos sítios históricos do Iraque. Ocuparam também áreas críticas na Síria. No quadro, ruínas sendo implodidas. Muitos artefatos foram pulverizados. O motivo era ideológico. Eram peças pré-islâmicas ou consideradas ofensivas a Deus. Mas o que não era destruído virava mercadoria. As peças eram vendidas no mercado negro internacional. Khaled al-Assad, um arqueólogo sírio de 82 anos. Ele se tornou o alvo principal ao tentar proteger esse patrimônio. Quando as forças extremistas cercaram a cidade de Tadmur, ele agiu rápido. Retirou e escondeu as peças mais valiosas. Ele foi capturado. Ficou preso por 1 semana. Sofreu torturas brutais e punições severas. O objetivo era um só: extrair a localização dos tesouros. Khaled não disse uma palavra. O desfecho foi violento. Os terroristas o assassinaram e expuseram seu corpo nas ruínas da cidade antiga. Junto aos restos mortais, colocaram um cartaz chamando o arqueólogo de apóstata. Não havia margem para a piedade. O grupo não protegia a religião, protegia o lucro. Dezembro de 2017. Essa foi a data em que o Iraque declarou a retomada total de seus territórios. O califado autodeclarado, após anos de combates intensos e derramamento de sangue, entrava em colapso definitivo. Como um grupo tão vasto ruiu tão rápido? A resposta está na pressão coordenada de múltiplas frentes. Mas a resistência final não foi em uma metrópole, foi em uma aldeia. Início de 2019. Tudo o que restava do temido Estado Islâmico era o vilarejo de Al-Baghuz, na Síria. O cenário era de destruição total. No dia 9 de fevereiro, as forças democráticas sírias lançaram o ataque final. Eles ocuparam cada casa, cada túnel e cada trincheira. Os últimos vestígios territoriais foram eliminados. O califado geográfico deixou de existir. Mas o ISIS não desapareceu. Na prática, a estrutura mudou de exército para rede de células. Grupos afiliados continuam ativos em escala global. No mapa da África, a mancha de controle é visível. Eles dominam áreas extensas no Mali, na Nigéria e na Somália. Nessas regiões, o grupo age como um governo paralelo, recolhendo impostos e impondo leis brutais. Outras facções não controlam terras, mas mantêm a capacidade de matar. O foco são civis inocentes. Ouve-se o som de explosões em mercados e centros urbanos. A tática agora é o terrorismo descentralizado. O perigo migrou para o ambiente digital. Indivíduos são radicalizados sozinhos, sentados diante de telas de computador. Muitos nunca apertaram a mão de um líder do ISIS. Mesmo assim, planejam e executam ataques em nome da organização. O alcance é sem precedentes. Este é talvez o grupo terrorista mais poderoso da história moderna. A rede de influência atingiu 29 países diferentes. Na lista de alvos estão Grã-Bretanha, Síria, Índia, Austrália e Filipinas. 22 de março de 2024. O ataque ao teatro em Moscou provou que a ameaça permanece viva. 4 homens armados invadiram o local. O balanço final foi devastador. 144 mortos e 551 feridos. Nas imagens de segurança observa-se: os atiradores agem com calma técnica. Eles não mostram hesitação. O evento em solo russo foi um sinal claro para o mundo. O ISIS mantém a força necessária para executar sua agenda de violência. O califado perdeu o chão, mas a ideologia continua armada. Não houve um ponto final, apenas uma mutação.